Fala galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje nós vamos para o capítulo 3 do livro de filosofia de vocês, como vocês podem ver na telinha, né? No último capítulo, nós falamos sobre religião e mitologia, sobre essa diferença básica, né? Conversamos no capítulo 2 sobre esse tema. O capítulo 3, ele traz a filosofia e a ciência, né? Essa distinção entre esses dois mundos que se parecem bastante, porém que são mundos diferentes, mas que se complementam, e a gente vai entender por quê. Para a gente compreender o capítulo 3, lá no roteiro, como eu mandei para vocês, tenham acesso à videoaula lá no cantinho do livro, como está aí na telinha, tá? Para vocês verem também a videoaula que o SAIS proporcionou para vocês. Para além disso, vamos começar. Bom, é interessante a gente lembrar que a filosofia ela surge na Grécia Antiga, né? Os gregos eles começaram a pensar sobre respostas do mundo com coisas que existiam concretamente, e não com coisas fictícias, com coisas abstratas, como era feita com a mitologia, com as respostas mitológicas, como é feita com as respostas religiosas. Então, a filosofia, que significa, né, naquela distinção que vocês já bem sabem, a amizade ou amor à sabedoria, ela traz à tona a busca por respostas do mundo através da razão, da nossa racionalidade, tá? Então, os primeiros filósofos da história são chamados filósofos pré-socráticos. Ela está falando sobre isso aí nesse primeiro textinho do capítulo 3. Os filósofos pré-socráticos, aqueles que se ocupavam da physis, tá? Que significa natureza, eles também eram os filósofos considerados filósofos da cosmologia, ou seja, aqueles que buscavam compreender a origem do universo, que estudavam o universo. Cosmos vem de universo e logia vem de estudo. Então, cosmologia é o estudo do universo. Peguem isso, saibam disso, é muito interessante e muito importante. Os primeiros filósofos da história são filósofos considerados pré-socráticos, são chamados de pré-socráticos. E eles eram filósofos que estudavam a cosmologia, tá? Ou seja, aqueles filósofos que estudavam a natureza, a origem da natureza, a origem do universo, ok? Bom, esses primeiros filósofos eles foram de muita importância para o que hoje a gente entende, tá, como filosofia. Só que com o passar do tempo, a filosofia ela foi ganhando novas dimensões, novas vertentes, novas ideias, tá? E dentro desse meio aí da filosofia surgiu também a questão da ciência. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas sobre o conhecimento filosófico, tá? É importante a gente lembrar que esse pensamento filosófico é um pensamento crítico. Essa é a grande novidade que a filosofia traz para o pensamento, que traz para o universo, tá? Pensamento crítico acerca de todas as questões que existem. Os primeiros filósofos eles se perguntavam qual era a origem do universo. E aí Tales de Mileto, o primeiro filósofo da história, ele diz que a água é a substância que dá origem ao universo. Outros filósofos também de Mileto, por exemplo, Anaximandro ou Anaxímenes, dizem que são outras substâncias. E por aí vai. Outros filósofos de outros lugares na Grécia Antiga tinham outras respostas. O que eles tinham em comum era que todos respondiam através de um pensamento crítico, através da razão. Essa é a grande importância que a filosofia traz aí, né? Todas essas respostas elas são formuladas através de um pensamento racional, da compreensão do que é concreto e o que esse concreto pode transformar, o que esse concreto pode fazer. E as respostas da origem do universo, por exemplo, mais uma vez Tales de Mileto falando que a água, ela tem um porquê racional.
A razão dele disse a ele que, por exemplo, a água ela é importante para a vida, fundamental para a vida, ela tem uma boa quantidade no nosso corpo, né? Nós temos aí um planeta que é constituído de bastante água, nós temos aí a água como um elemento que pode se tornar no estado físico, no estado sólido, o seu estado físico pode ser sólido, gasoso ou líquido, ou seja, ele tem movimento. Então, esses motivos deram a entender para Tales de Mileto, filosoficamente falando, que a água era a substância que dava origem ao universo. Ele tinha como comprovar isso cientificamente? Não, ele não fez isso. Ele não comprova cientificamente. Inclusive, essa é a pergunta aí que dura até hoje, né? Qual é a origem do universo? Se a gente for pegar uma resposta religiosa, ela vai dizer uma coisa, através do criacionismo. Se nós pegarmos a resposta filosófica mais aceita, nós vamos falar do Big Bang. Mas nenhuma dessas respostas ela é cientificamente comprovada. Por quê? Porque essas respostas elas trazem outras perguntas e a filosofia exatamente entra nesse ponto. Mas nós vamos falar sobre isso mais à frente. A reflexão filosófica, então, ela se importa com a verdade, ela busca a verdade. E o ser humano ele quer essas respostas verdadeiras. Tá? Então, por isso que a filosofia ela é importante para a nossa vida. Na página seguinte, aí na página 15, nós temos um quadrinho, né, que fala um pouquinho sobre essa reflexão filosófica ao qual nós estamos falando, ok? Essa diversidade que existe nas respostas filosóficas é o que desenvolve essa multiplicidade de atitudes filosóficas, né, essa importância. E o que fica aí é que a filosofia ela pode explicar de diversas maneiras diversas questões. Essa é a importância da filosofia. Você buscar através da sua racionalidade, da sua razão, né, criticar as coisas e chegar às suas próprias verdades, às suas próprias respostas dentro de uma razão, né, dentro de verdades que para você são verdades. Bom, nessa página 15 ele traz a questão da ciência. A ciência ela surge aí muito depois, essa ideia de ciência, muito depois da filosofia. A gente já pode falar aí de que no século XV, no século XVI, mais ou menos, entre o século XV e XVI, a ciência ela surge como nós conhecemos hoje em dia, porque é a ideia, né, da nossa sociedade moderna, dessa ideia de que nós temos que dividir as questões, tem a física, a matemática, a biologia, a sociologia, que surge um pouco depois, mas enfim, a ciência ela começa a ser dividida. Antes, os filósofos também eram físicos, também eram, entre aspas, cientistas. Não eram considerados cientistas porque essa palavra não existia ainda, a ciência não existia ainda, como nós conhecemos hoje. Então, como nós falamos, como eu falei, a ciência ela aparece com esse termo, com essa ideia, tá? Através da Revolução Científica, entre os séculos XV e XVI. A Revolução Científica é que vai trazer essa ideia, tá? Essa importância de se responder racionalmente e ter experimentações que comprovem aquilo que você está falando. Então nós vamos pegar uma historinha que aconteceu no passado. Aristóteles, um dos maiores filósofos da história da humanidade, ele, né, isso no início da filosofia aí, antes da ideia de Cristo, ok? Ele acreditava que dois objetos com pesos diferentes, jogados de um mesmo lugar, no mesmo momento, não cairiam ao mesmo tempo. O mais pesado, na concepção de Aristóteles, cairia primeiro. Então é como se eu pegasse uma pedra de 10 quilos e soltasse junto com uma pedra de 2 quilos. Para Aristóteles, a pedra de 10 quilos cairia primeiro no chão. Nós
com a Revolução Científica, com os experimentos de Galileu Galilei, tá? De Galileu Galilei, nome difícil. Galileu Galilei, ele traz a ideia, tá? Diferente. Por quê? Porque ele faz a sua experimentação. Ele sobe na Torre de Pisa, é famosa essa história, lá na Itália, e solta 2 objetos diferentes. E vê que os 2 objetos caem ao mesmo tempo. Então, a partir daí, ele modifica o entendimento que as pessoas têm. Por quê? Porque ele ganha uma verdade através da sua experimentação. Ele está comprovando cientificamente que 2 objetos, independentes da sua massa, caem ao mesmo tempo se jogados nas mesmas condições, se jogados ao mesmo tempo. Então, uma pedra de 10 kg e uma pedra de 2 kg jogadas ao mesmo tempo e nas mesmas condições de gravidade caem ao mesmo tempo. Essa é uma questão da física e ele só pôde revelar isso através da ciência. Ok? Então, pulando de página, indo aí para a nossa última página do capítulo, a página 16, é importante a gente fechar falando que a ciência, né, ela começa a propor, como está falando ali, novas práticas de desvendar o mundo. Ela responde, as respostas aí que ela traz são através de questionamentos e que tem uma finalidade, tá, importante, que é a finalidade através de uma experimentação, de uma possibilidade de experimentação. Você comprova que aquilo que você está falando pode acontecer, diferente da antigamente, diferente da filosofia. Porém, infelizmente, com esse avanço científico também vieram questões ruins para a sociedade, não foram só questões boas. E o livro traz esse debate, né? A bomba de Hiroshima, por exemplo, para quem não conhece, né, que explodiu em Nagasaki, em Hiroshima, né, 2 cidades lá do Japão, em 1945, ela mostra muito claramente a importância que a ciência tinha, mas como a ciência também pode ser utilizada para o lado ruim da humanidade. Quantas armas nós temos hoje em dia no mundo que foram produzidas através da ciência? Isso traz também muitos transtornos. E aí é que o debate filosófico volta à sua importância. Por quê? Porque a gente volta a debater sobre moral e ética, sobre como nós devemos utilizar a ciência, sobre a ciência e a ética. Então, a importância de se falar sobre isso aí, filosoficamente falando, é que a filosofia vai trazer diversas teorias, ao qual nós vamos tentar criticamente entender o uso da ciência e por que aquela ciência deve ser usada ou por que aquela ciência não deve ser utilizada. Ok? Bom, finalizamos esse capítulo falando sobre a lembrança que o livro traz acerca do filósofo grego Demócrito de Abdera. Tá? Demócrito, isso antes de Cristo, foi a primeira pessoa a falar sobre átomo. Ele cria esse nome, ele dá esse nome aí às partículas invisíveis que existem e que na sua concepção eram os átomos que deram a origem, a substância que dava origem ao universo eram os átomos. Então, Demócrito de Abdera, antes de Cristo, já tinha aí um quê de cientista. E esses átomos, depois de anos, foram comprovados cientificamente, né? Diferentes um pouco do que a ideia dele trazia, mas a ideia de átomo muito parecida com o que ele falava. Ok? Bom, finalizamos aí o capítulo 3 do livro. Vocês têm os exercícios das páginas 16 e 17 para fazerem. Então, espero que vocês façam e qualquer dúvida, qualquer questionamento, me mandem por e-mail, renatoreis.filo.socio@gmail.com. Ok? Grande abraço a todos e todas. Até a próxima. Capítulo 4 e 5, tá? No próximo vídeo. Tchau, tchau.